é que muitas vezes no Enem você não tem que entender cada palavra do texto, mas entender o contexto. Então, alguns exemplos. Tem informações que o texto dá que são muito importantes para passar desapercebido. Quer ver um exemplo? Uma questão falou no texto sobre pH. Gente, ninguém fala assim, o solo de tal lugar tinha pH 3 à toa, não. Se ele quiser falar sobre o solo e ponto final, ele fala sobre o solo. Ninguém vai falar sobre o solo. Eu comprei um terreno de 3.000 metros quadrados. E vem cá, qual era o pH do solo? Ninguém pergunta isso. Se falou do pH, é uma chance muito grande que existe um problema de correção de pH. No Enem 2021 agora, tinha uma questão também sobre isso. A questão da hidroponia, né? Então, ia fazer um cultivo, acho que era de alface, e ele citava qual era o pH ideal, dava uma tabela. Os alunos ficavam viajando na tabela. Aqui tem um potássio, mas e o ferro? E o cálcio? Não, gente. O texto fala sobre pH. Talvez você não entenda tudo ali que ele quer dizer para você, como um professor entenderia. Mas você entende que você precisa levar aquela questão pelo caminho que envolve pH. Você está me entendendo como isso aqui é realmente algo que pode te ajudar muito? Há uma questão que deu massa molar. Gente, massa molar serve para poucas coisas. Para o Enem, massa molar basicamente serve para uma única coisa. Sabe o que é? Transformar massa em mol. Então não é possível que ele dê uma questão e diz assim, a massa molar do aspartame é de 294 kg por mol. Não, ele quer que você transforme massa em mol em algum momento da história. Não dá para você conceber a possibilidade que ele deu aquela massa molar à toa. Não vou dizer que seria impossível uma informação aparecer ali para nada. Isso acontece, às vezes faz parte só do contexto. Mas informações algumas, elas têm que ficar muito evidentes. Densidade. Densidade é transformar massa em volume. Ou para saber se afundou ou flutuou. Então, algumas informações você tem que marcar aquilo ali e saber, caramba, isso aqui é importante. É diferente de informação assim, em 2002 o açúcar ele foi regulado pela Anvisa, tá? Aí você marca 2002. Não, peraí. Ali é só um contextozinho. É diferente de uma questão que ele está trazendo um dado químico, informação química. Então se liga nas informações que aparecem ali, porque às vezes isso já te dá um norte muito grande do que você tem que fazer no seu problema. Quer ver outra situação? Essa aqui é muito eficaz. Isso aqui, gente, que eu vou dizer para você, eu digo para você que funciona muito, e eu vou dizer para você, é bem provável que ninguém nunca tenha ensinado isso. E se você tiver aqui para ouvir, sorte a sua, você vai ganhar um ponto com isso. Olha só, muitas vezes a questão se resolve por entender uma coisa muito simples da química geral. Eu estou falando de processo químico ou estou falando de processo físico? Isso faz toda a diferença. Meu processo é químico ou físico? Então, por exemplo, a gordura estava na mão, você vai usar o detergente. Eu vou usar um surfactante para tirar isso, daquilo. Falo sobre detergente, galera. Você pensa que o detergente ele remove gordura por quê? Porque ele reage com a gordura? É um processo químico que acontece ali? Ou parece processo físico, que tem a ver com as interações apenas, o processo de dissolução, formação de micélio? O que você está imaginando? Então, nesse caso do detergente, por exemplo, é um processo físico. Tem a ver com formação de interações, não é que ele reage com a gordura. Então vai ter a alternativa A. Acontece a oxidação das partículas de gordura, ele vai botar uma coisa tão complexa que você vai ficar assim, meu Deus, será que é verdade? Mas assim, oxidação é reação química. Eu entendi que meu problema é sobre um problema físico, então não vai me enganar. Da mesma forma, às vezes o processo é químico, você entendeu que formou uma substância nova. Aí tem lá a alternativa A, fusão da sacarose. Você fica, nossa, a fusão da sacarose faz sentido, né? Porque tem um aquecimento aqui, coisa e tal. Mas você, fusão é um sólido virar líquido, processo físico. Mas aqui ele está falando sobre formar substâncias novas, então não pode ser uma fusão. Não pode ser uma volatilização. Então, entender o problema, se trata de um problema físico ou químico, isso ajuda muito. Quer ver mais? Entender qual é a propriedade envolvida no texto. Às vezes o texto falou sobre solubilidade mais uma vez. Era um sal solúvel. Era um sal insolúvel. E ele pergunta por que aquele teste funcionou assim ou daquela forma, e você procura a alternativa que fala sobre solubilidade e resolve a questão. Então, olha só, mais uma vez, se você puder entender cada palavrinha, muito bom, isso ajuda muito, é muito melhor. Mas em muitas questões, o texto ele não traz para você 100% de clareza. Mas se você tiver convicção sobre o contexto, quais são as propriedades envolvidas, qual tipo de transformação está acontecendo, isso vai te ajudar muito a saber qual alternativa é de fato o seu gabarito.